antes da pausa para a Copa do Mundo, São Paulo levou a melhor diante do Atlético Mineiro. Tá bom, né? Que os mineiros entregaram o ouro no finalzinho da partida. Oswaldo cruzou na medida e Luiz Fabiano não bobeou. O Atlético teve a chance de empatar, mas Tardelli parou na trave. Só que Josué, sozinho, não parou em ninguém. Tudo igual no Morumbi. E quando tudo parecia terminado, Pabon mandou lá de trás e Giovani aceitou. Que belo frango, hein? Final, São Paulo 2, Atlético Mineiro 1. Mas a gente não desistiu, né? A gente continuou, claro que tem um pouquinho de... O goleiro foi infeliz, né? A gente reconhece isso. E a gente acaba o que a gente queria mesmo, acabar esse mini campeonato, né? Antes da Copa do Mundo, ali nas primeiras colocações. Vai estar tranquilo, hein, Bruno Prado, São Paulo, nessa pausa da Copa do Mundo. O Muricy parece que ajeitou bem o time. O São Paulo tem um potencial para crescer e até lutar por título, né? Ele termina 3 pontos do Cruzeiro. É um time que ainda oscila muito, mesmo dentro do próprio jogo, não só de um jogo para o outro, né? O São Paulo começou muito bem a partida, fez 1-0 merecidamente. No segundo tempo caiu muito, o segundo tempo do Galo foi bem melhor. E aí no final achou a vitória numa falha do Giovani na cobrança de falta do Pabon. Mas o São Paulo, ele tem time, tem jogadores qualificados para crescer e lutar por título. Um detalhe até legal para o São Paulo é que esses 9 primeiros jogos, o São Paulo já pegou Cruzeiro fora, já pegou o Atlético, já pegou o Corinthians, já pegou o Grêmio, ou seja, times muito fortes, né? Então a tendência é que agora o São Paulo tem uma tabela um pouco mais tranquila, deve fazer um bom final de primeiro turno após a volta da Copa do Mundo. Capela, a gente vai rever agora o lance, ó. O Bruno Prato foi bonzinho, né? Uma falha, não, foi um belo de um frango do Giovani, até porque o Pabon ficou meio sem visão, na verdade, para cobrar a falta e o goleirão também ali na hora de receber aceitou e salvou o São Paulo. 3 pontos importantíssimos nessa altura do campeonato, né? Olha, Gabriela, foi um castigo danado, né? Não só, claro, evidentemente pelo garoto Giovani, mas claro porque o São Paulo não mereceu nem de longe os 3 pontos. O São Paulo termina numa situação bastante confortável, que coloca o São Paulo, evidentemente, não só em questões de Copa Libertadores de América, nessas 4 vagas, mas também o São Paulo vai voltar da Copa do Mundo com possibilidades e chances reais de brigar por algo mais dentro da competição, diria até título, por que não? Agora o Atlético Mineiro é um time que eu acredito que vai usar muito esse período Copa do Mundo. O Levir Coupe precisa trabalhar esse time, o Atlético tem boas peças, não está encaixando no momento, mas o Atlético Mineiro tem recursos, prova disso que no jogo diante do São Paulo, resultado mesmo ideal seria um empate. Agora, Bruno, o Pato, depois do jogo, deu uma declaração falando que ele ainda não está bem. O Pato realmente ainda não está bem? Não é o Pato que todo mundo espera? Ele caiu de produção, ele começou bem no São Paulo, o São Paulo no Campeonato Paulista era um time que chegava pouco à frente, o Luiz Fabiano muitas vezes ficava isolado e ele deu essa dinâmica ao ataque do São Paulo que faltava, um cara para aproximar mais do Luiz Fabiano, para fazer gols, os gols eram quase todos do Luiz Fabiano, mas ele caiu de produção, né? Nos primeiros jogos o Muricy escalou ele bem atrás do centroavante, né? Jogando mais centralizado. Nessas últimas partidas ele foi para a ponta e caiu de produção. É um jogador que tem um potencial muito grande, acho que vai ajudar o São Paulo, mas o momento não é legal. Momento curto, de 3, 4 jogos para cá, ele tem tudo para recuperar e fazer um bom segundo semestre. Capela, coincidência ou não, em 2006 o Muricy foi campeão com o São Paulo, em 2010 com o Fluminense, teve essa parada da Copa, quando ele deu uma guinada no segundo semestre, como o Bruno disse aí. Será que dessa vez também está pintando campeão tricolor? Olha, ele tem algumas características que o favorecem nesse momento. Primeiro que o São Paulo tem recurso, né? O São Paulo precisa de uma contratação ou outra, talvez na zaga, talvez arrumar a lateral direita. Eu acho que o São Paulo precisa se preocupar realmente com a lateral direita. Tentou com o Luiz Ricardo, jogador que era da Portuguesa, não funcionou até o momento. Agora é o Douglas, jogador que já estava lá há um bom tempo e é o titular absoluto. Ele tem que buscar alguma coisa em relação à zaga. E se ele tiver condição de ter o elenco mais ou menos já fechado e usar esses quase 40 dias para treinar, o Muricy Ramalho aí vai fazer toda a diferença. É claro que tem treinador que sabe aproveitar melhor que o outro. E o Muricy, nesse caso, tendo tempo para treinar, podendo treinar jogadas ensaiadas, jogadas de área, tendo um jogador em bom nível, em bom momento, como é o Luiz Fabiano, tendo o Ganso, de repente, numa recuperação interessante, principalmente o Pato, que é um jogador que eu acho que vai render muito no São Paulo, e para mim a expectativa recai sobre o Allan Kardec. O Allan Kardec é um jogador taticamente, tecnicamente, diferente do que a gente tem à disposição hoje no mercado brasileiro. Né? Ele marca pelos lados do campo, ele encosta no jogador da frente e muitas vezes ele pode ser, Allan Kardec, o centroavante. O São Paulo tem muito para crescer.
Aliás, Bruno, eles vão para os Estados Unidos, né? Você já sabe mais ou menos a agenda do São Paulo lá, além de ir para Disney? Eles vão para Orlando, né? Exatamente. O São Paulo vai passar por um período de treinamento e vai ter um amistoso, né? Contra o Orlando City, time que está sendo criado, né? Para disputar a Major League Soccer a partir de 2015. Inclusive é um empresário brasileiro que comanda essa equipe, que quer ter jogadores como Kaká, Robinho, né? Pelo menos as especulações dizem isso. São Paulo vai fazer um amistoso lá, um período de treinamento e depois volta, né? Até porque os centros de treinamento, os dois do São Paulo, Coty e Barra Funda, vão estar entregues às seleções durante a Copa do Mundo.